Olá! Quando eu era pequena, eu adorava ficar na minha cozinha fazendo experimentos malucos, tendo aquele gostinho de como será que o cientista trabalha. Bom, hoje eu vou te ensinar a fazer uma experiência bem legal para você ficar observando durante dias e entender um pouquinho mais como é a rotina de trabalho de um cientista e como funciona o tal método científico. Lembrando que esse vídeo é em parceria com o projeto Ciência Kids da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. Ciência Kids! Ai, eu adorei o resultado, ficou tão pequenininho, tão delicado, tão cheio de ciência num potinho tão pequenininho. Os terrários são ótimos modelos de ecossistemas que a gente pode observar de fora. Quer dizer, é que é difícil a gente ter ideia da totalidade de um ecossistema estando dentro dele. A gente só consegue estudar partes por partes, depois a gente junta as informações. É como se você quisesse desenhar a sua casa na totalidade, mas você está dentro dela. Então é para isso que a gente cria modelos, para que a gente possa observar e estudar todos os ciclos e todos os processos dentro de um sistema. Existem vários tipos de terrário. Esse aqui é o que a gente chama de terrário fechado. Depois que a gente monta, a gente veda e não abre mais. E aí é só observar tudo o que acontece aqui dentro. Mas o que eu quero falar mesmo nesse vídeo não são sobre os processos que estão acontecendo dentro do terrário. Para isso, eu vou gravar um vídeo depois falando de cada parte desse sistema. O que eu quero mesmo falar hoje com vocês é sobre utilizar um terrário para compreender melhor como funciona um método científico. Bom, para quem não lembra, eu já fiz 2 vídeos sobre isso, esse é o terceiro. Bom, isso é um conjunto de passos que o cientista usa no seu trabalho diário para formular as suas hipóteses e comprovar se os seus estudos batem ou não com a realidade. E como que os terrários podem ajudar você a ser um ótimo cientista? Bom, em primeiro lugar, o primeiro passo do método científico é a observação. E num sistema como esse, observar coisas é o que não vai te faltar. Vamos falar um pouquinho do que eu acho que você gostaria de observar. A gente tem aqui o crescimento da planta. Quer dizer, eu vou observar se ela cria mais raízes, se aparecem novas mudas, se ela muda de coloração. Também vou observar o comportamento do solo, se ele continua umedecido ou ele se resseca com facilidade. Também vou observar a drenagem dessa água. Olha só, aqui onde eu coloquei as pedrinhas, normalmente elas funcionam como uma espécie de dreno, quer dizer, a umidade da terra vai acabar descendo e elas vão armazenar essa água aqui, ajudando a recolocar essa água de volta no sistema. É como se fosse mais ou menos um lençol freático,
onde a água fica depositada aqui, umidificando a terra por baixo e as raízes conseguem chupar essa água de volta para si. Existe também o ciclo da água, tá vendo? Olha só como a gente já tem uma boa quantidade de umidade dentro desse terrário para a gente observar o que vai acontecer com essas gotinhas de água. E podemos observar a incidência de luz, a temperatura, tudo que pode influenciar no crescimento desta planta e na sobrevivência desse sistema. E conforme a gente vai observando, perguntas vão surgindo na nossa cabeça e possíveis respostas para essas perguntas. Essas são as hipóteses. É o segundo passo do método científico. Ao observar o funcionamento desse sistema, a gente pode pensar algumas coisas, como por exemplo, quanto tempo será que essa planta vai durar? Será que o solo vai perder nutrientes muito rápido e ela não vai conseguir crescer? Ou será que esse sistema de dreno realmente vai funcionar? Ou eu deveria ter colocado uma camada maior de pedrinhas? Outra hipótese que a gente pode levantar é que na hora que eu construí, vocês viram, eu coloquei algumas conchinhas aqui, ó, na terra. Para que servem as conchinhas? Bom, aí são as suas hipóteses. Eu vou dar só uma diquinha. Elas são compostas de cálcio e cálcio ajuda a equilibrar o pH do solo. Será que isso realmente vai funcionar? Tantas perguntas que podem ser respondidas com observação e com o terceiro passo do método científico, a coleta de dados. De nada adianta você observar o fenômeno que está acontecendo aqui dentro e no dia seguinte nem lembrar desse dado, não lembrar exatamente como foi. Então a coleta de dados requer uma tabela. Nessa tabela você vai colocar a data da observação e o que você conseguiu observar. Água, a umidade, se temos novas mudas ou não, a qualidade do solo, se temos muita produção dessas gotículas ou pouca. Tudo isso tem que entrar nessa sua tabela porque você vai analisar dia a dia. E o legal mesmo de coletar dados é se você tiver mais de um terrário, sabia? Você cria um controle. Esse aqui, por exemplo, que a gente fez, seguindo esse passo a passo do vídeo. Outros, você pode alterar algumas coisas, como por exemplo, não usar o sistema de dreno ou usar menos terra, colocar uma planta que é favorecida pela luz do sol e deixar longe da luz do sol. Quer dizer, você pode observar inúmeros tipos de sistemas, mas sempre coletando os dados. Depois da coleta de dados e da comparação desses dados, você está pronto para tirar as suas conclusões. Quer dizer, você está perto de chegar a uma teoria sobre os terrários fechados. E tem uma coisa muito especial do método científico, que isso define tudo na vida do cientista. Na hora da coleta de dados e na possível formulação de uma teoria, esses dados devem ser comparados e testados novamente por mais cientistas, até que todos tenham o mesmo resultado. Então, se você chegou a algumas conclusões nas suas observações e coletas de dados, antes de você escrever a sua própria teoria, dá uma olhadinha na internet, conversa com seus professores de ciências. Pergunte se já existe alguma teoria sobre como funciona um terrário fechado. Vai ser muito legal se as suas conclusões chegaram bem pertinho das teorias que já existem sobre isso. Eu vou deixar na descrição algumas linhas de pesquisa que você pode fazer com o seu terrário. Ah, e que tal fazer vários terrários com biomas diferentes? Plantas que seriam nativas da caatinga, plantas que se dariam melhor num bioma pantanoso, numa floresta tropical. E aí é muito legal porque você vai estudando esses biomas e tentando reproduzir dentro do seu terrário. Ah, e você sabia também que você pode colocar animais dentro de terrários? Experimenta colocar algumas minhoquinhas nessa terra ou alguns insetos e veja como eles modificam o meio. Toda vez que você começa uma pesquisa, você percebe que a ciência abre 1000 portas para outras pesquisas e novos conhecimentos vão surgindo. Mas lembra que para trabalhar com ciência, a gente precisa ter esse método científico na ponta da língua. Observação, hipótese, experimento, coleta de dados, comparação de resultados e conclusão. Eu espero que vocês tenham gostado do meu terrário.
da metodologia científica e desse vídeo. Assim que você fizer o seu na sua casa, compartilha com a gente uma foto e os resultados da tua pesquisa. Eu vou ter o maior prazer de colocar aqui nos próximos vídeos sobre metodologia científica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!